Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do segundo trimestre de 2021, estudaremos a lição de número 11 para o dia 13/6 de 2021. Paulo responde questões a respeito do casamento. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, está escrito assim: Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. A síntese nos diz o seguinte: o casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 14. Versículo 1 está escrito assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amados irmãos, queridas irmãs, os membros da igreja de Corinto, ainda novos convertidos, que estavam iniciando a sua jornada cristã, eles tinham dúvidas a respeito de várias coisas, inclusive
a respeito do casamento e da castidade. O apóstolo Paulo, ao receber tais informações, ao saber que os crentes da cidade de Corinto estavam com essas dúvidas, ele passou a instruí-los acerca do assunto, mostrando que o casamento é uma dádiva divina. O casamento é uma benção de Deus. O apóstolo Paulo também mostra o valor daqueles que, por amor a Cristo e a sua obra, decidem permanecer solteiros. Enfim, nesta lição veremos que casados, viúvos ou solteiros, pertencemos ao Senhor e devemos, portanto, viver de maneira que o seu nome seja glorificado em nós, na nossa vida, em todos os sentidos. Já no primeiro tópico desta lição, o comentarista destaca de forma enfática que o casamento, ele é bom, é uma bênção de Deus. Contudo, precisamos compreender que quando Paulo fala sobre o casamento, Paulo está se referindo ao casamento heterossexual e monogâmico. E o que é que Paulo tem em mente? Qual é a preocupação do apóstolo Paulo para orientar os irmãos da cidade de Corinto? A igreja em Corinto, ela tornou-se uma das maiores igrejas da região e os padrões morais dos novos convertidos agora eram diferentes do estilo de vida das outras pessoas que moravam na cidade. Por isso, surgem algumas dúvidas acerca do casamento que precisavam ser esclarecidas pelo apóstolo Paulo. Esses novos crentes, eles percebem que há uma exigência moral da parte de Deus apresentada para eles através da liderança, em especial através do apóstolo Paulo, de maneira que a conduta desses crentes deveria ser diferente da conduta das pessoas que não se entregaram a Cristo. Evidentemente, como novos crentes, eles observam e algumas dúvidas surgem, algumas dúvidas pairam e eles ficam como quem procurando respostas. Para isso, Deus usa o apóstolo Paulo para orientá-los, a fim de que agradassem a Deus em tudo, principalmente, inclusive no relacionamento sexual. Aliás, quando falamos de dúvidas, se faz necessário destacar que naquele tempo surgiram também ensinamentos com tendências gnósticas. Que tendências eram essas? Que ensinamento era esse e o que ele pretendia? Esse ensinamento buscava orientar, ensinar, fazer com que as pessoas tivessem comportamentos que desagradassem a Deus, pois esses ensinamentos consideravam que o corpo humano era mau e que o espírito era bom. Tal pensamento provocava dois tipos de comportamento. Que comportamentos são esses? É o que veremos agora. No primeiro momento, eles compreendiam que fazer o que bem entender com o próprio corpo, uma vez que a crença era de que o espírito não seria afetado. Através deste ensinamento gnóstico, o corpo é mau,
só o Espírito é bom. Os coríntios viviam de forma devassa, se entregavam a toda sorte de pecado, e alguns crentes vieram com esses costumes, mas foram confrontados pelos ensinamentos dos apóstolos de que deveriam mudar de conduta, ou seja, eles precisavam entender que tal ensinamento era maléfico, que tal ensinamento era maligno e destrutivo. Repito, primeiro ensinamento, primeiro ponto, eles afirmavam que deviam fazer o que bem entendesse com o corpo, porque eles acreditavam que, mesmo cometendo toda sorte de pecado, o Espírito, que é a parte boa, não seria afetado. Além do mais, eles compreendiam que deviam mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era de que o corpo era matéria má. Portanto, vejamos, em primeiro lugar, deveriam cometer toda sorte de pecado, pois não afetaria o espírito. Segundo lugar, outros acreditavam que deveriam mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era de que o corpo era matéria má. Quando observamos isso, percebemos que os dois extremos eram ruins, os dois extremos eram maus. Paulo estava respondendo a um questionamento da igreja em relação ao segundo comportamento. O cristão pode se abster do relacionamento sexual no casamento? Pois era isso que alguns estavam pensando. A prática do sexo, ela satisfaz apenas os desejos do corpo, e o corpo é matéria má e pode prejudicar-nos. Paulo, portanto, vai orientá-los. Paulo, portanto, vai ensiná-los a fim de que as dúvidas sejam extintas e de que eles em tudo agradem a Deus. Além do mais, o apóstolo Paulo, ele vai recomendar o casamento. Capítulo 2, versículos 6, capítulo 7, versículos 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Ao verificarmos o texto, percebemos que Paulo afirma que bom seria que o homem não tocasse em mulher, defendendo tal ideia porque possivelmente a igreja do Senhor estava no início e havia urgência na pregação do evangelho, o que muitas vezes exigia uma dedicação exclusiva a Deus e a sua obra. Uma vez casado, os homens e as mulheres deveriam dividir a sua atenção, a sua dedicação entre Deus, igreja e família e cônjuge. Mas, mesmo afirmando isso, Paulo pondera e completa a sua resposta dizendo: mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. Lembremos-nos que a promiscuidade em Corinto era tão intensa que só o fato de uma moça identificar-se como moradora da cidade já seria motivo para ser considerada uma prostituta. Paulo vai orientar para que não haja escândalo, para que não haja pecado, para que a igreja não sofra. O apóstolo Paulo, inclusive, ele cita a prostituição na cidade como um perigo
para os que queriam ficar solteiros, conforme está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2, quando ele diz: mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Paulo também reconhecia que poucas pessoas teriam disposição necessária para manter inativa a capacidade, a vida sexual. Por isso, ele vai recomendar de forma clara, dizendo: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e de uma maneira e de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se. Paulo é claro: se você não vai resistir à tentação, se você não pode conter os desejos sexuais para não pecar, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Na sequência, observemos que as práticas da abstinência sexual e do celibato são para os solteiros. Eu vou repetir: as práticas da abstinência sexual e do celibato são para os solteiros. E Paulo vai instruir os irmãos acerca desse tipo de conduta ou comportamento. Alguns queriam, digamos que, resistir aos desejos da carne, mesmo casados, e isso estava trazendo prejuízos para o casamento e, consequentemente, também para a igreja. Por quê? Porque alguns crentes utilizavam a abstinência sexual para controlar, segundo eles, os desejos sexuais. Só que, quando faziam isso, eles geravam um grande problema, pois não se imagina um casamento em que um dos cônjuges veja o relacionamento sexual como algo desprezível e o outro como essencial e necessário. Aliás, quando alguém pensa dessa forma, já estava se equivocando, porque o sexo foi criado pelo próprio Deus, e veremos daqui a pouco o projeto de Deus para a família incluía a prática sexual. Paulo respondeu que tanto o casamento como o celibato eram opções legítimas para um cristão. Percebamos que Paulo não ignora, que Paulo não discrimina, que Paulo não menospreza nenhum nem outro. Pelo contrário, Paulo mostra que tanto o casamento como o celibato eram opções legítimas para o cristão. Lembrando que o celibato deve ser visto como dom divino para os que querem permanecer solteiros ou viúvos. Olha a expressão do próprio apóstolo Paulo quando se refere a isso. Ele vai ser claro de forma fantástica, dizendo, capítulo 7, versículo 7, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. O apóstolo Paulo mostra-nos, apresenta-nos o celibato como um dom divino. E ele vai afirmar que tanto o celibato deve ser visto como dom divino para os que querem permanecer solteiros ou viúvos, mas a decisão deveria ser consciente, tendo como base a paz e a obediência a Deus. Já os casados, o
O apóstolo Paulo adverte contra os sacrifícios tolos. A que é que Paulo se refere aqui, denominando de sacrifícios tolos? Paulo está se referindo à abstinência sexual no casamento. Quando ele afirma isso, ele vai dizer que essas práticas não agregam nada à vida espiritual. E além do mais, essa prática comum na época da igreja de Corinto baseava-se em crenças humanas e contrárias ao Evangelho, pois eles pensavam que não se deitando para a prática sexual estavam contendo os desejos da carne. Um grande engano, um grande equívoco. Já no segundo tópico da lição, vejamos a indissolubilidade do casamento. Como todos nós sabemos, o ideal original do casamento estabelecido por Deus foi até que a morte vos separe. Sim, nesse sentido, precisamos destacar que o ideal é que o casal una-se, constitua uma família e vivam até que a morte os separe. Paulo, ele é categórico ao afirmar aos casados mando, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, e apresenta o casamento como um contrato indissolúvel. Capítulo 7, versículos 11 ao 14 está escrito assim: se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Nos evangelhos, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele trata sobre a dissolução do casamento, mas destacamos, ele vai falar sobre essa dissolução por causa de prostituição, apresentando como uma exceção Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 10. Ele fala sobre isso quando questionado pelos fariseus que defendiam o direito do marido dar carta de divórcio por qualquer motivo. Logo, ao ser questionado sobre essa liberalidade, Jesus afirma que ela surgiu devido à dureza do coração do homem. Não era vontade de Deus, mas consequência da dureza do coração do homem. Além do mais, era uma forma de proteção, pois, ser repudiada pelo marido, a mulher não poderia mais se casar e assim ficaria exposta à miséria e à prostituição. Já aos coríntios, Paulo falava para um público onde a prostituição era aceita pela maioria. O apóstolo Paulo também fala acerca do casamento com descrente antes da conversão. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 ao 16. E aqui, a exceção de Paulo para o divórcio é no casamento em que apenas um dos cônjuges converta-se ao cristianismo, o que não era comum entre os judeus e os costumes greco-romanos, onde se supunha que a família tivesse religião única. Mas isso seria possível se o casal conseguisse viver pacificamente sua diversidade religiosa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15.
Paulo orienta a preservação do casamento caso o cônjuge não cristão concorde com a decisão por Cristo. Pois enquanto o judaísmo defendia que a impureza manchava as coisas puras, Paulo defende que o cônjuge cristão santifica o cônjuge não cristão. Ainda pensando nessa indissolubilidade do casamento, percebamos que o divórcio não faz parte do plano original de Deus. Os coríntios, no tocante a isso, precisavam de instruções sobre casamento e divórcio, pois viviam em uma sociedade de padrões morais contrários às Escrituras Sagradas. Lembremos-nos que Jesus deixou bem claro que no plano de Deus para a família não havia espaço para o divórcio e que o divórcio foi permitido devido à dureza do coração dos homens. Marcos capítulo 10, versículo 5. Paulo conhecia muito bem os ensinamentos do Mestre, do nosso Jesus. Por isso, advertiu aos coríntios quanto à permanência no casamento, afirmando: estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busque outra mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27. Já no terceiro e último tópico da lição, precisamos definitivamente entender que casamento não deve ser usado como uma fuga. Em primeiro lugar, não pode ser usado como fuga para a solidão. Por que não? Porque o casamento ele não é garantia de ausência de solidão, pois existem casais que aparentemente são bem casados, todavia vivem de forma solitária. Há pessoas que se sentem solitárias e criam expectativas de resolver o problema da solidão com o casamento. Por isso, durante o namoro e o noivado, o crente deve ter certeza de que a outra pessoa é capaz de ampará-lo em todos os momentos da sua vida. Para um relacionamento permanente, é necessário segurança de que haverá diálogo e companheirismo sempre na vida do casal. Casamento também não deve ser usado como uma fuga à tentação sexual. E vejamos o que Paulo falou: por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. E ao falar isso, e dizer aos solteiros e às viúvas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor do casado que abrasar-se. Ele não diz isso de forma displicente. Paulo não quer dizer, se você está sendo tentado, case-se para fugir da tentação. Não é essa a orientação simplesmente do apóstolo Paulo. O casamento não é uma decisão tomada de qualquer maneira. Por isso, a escolha deve ser bem feita. E essa escolha deve ser feita no Senhor. Os jovens e os viúvos devem tomar a decisão pelo casamento somente após ter segurança de que é a melhor decisão, não apenas por ter dificuldades com a tentação sexual. O casamento não é garantia de plena satisfação sexual. O casamento também não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. Claro,
Todos nós sabemos que a vida tem suas dificuldades e angústias e sofrimentos. O próprio Jesus falou, João 16:33, no mundo tereis aflições. E algumas pessoas veem no casamento uma oportunidade de fugir dos problemas da vida. Todavia, essa não é a melhor forma de entrar em um casamento. As pesquisas a respeito dos motivos na escolha do cônjuge apontam dentre as principais motivações a transgeracionalidade, a busca por similaridades ou por complementaridades. O que significa isso na prática? É o que veremos agora. Por transgeracionalidade, nos referimos aos modelos aprendidos na família de origem e no ambiente sociocultural. Por busca de similaridades, as características pessoais na pessoa escolhida, no sentido de reforçar suas imagens. Por busca de complementariedade, o que se pretende é a satisfação completa de suas necessidades, uma projeção no parceiro de determinados aspectos, com deficiência na própria personalidade. Por fim, lembremos-nos que essas motivações não são excludentes e as pessoas priorizam as características que lhes são mais importantes. Porém, os princípios gerados a partir do Evangelho devem ser priorizados e ajustados às principais motivações. Dessa forma, nós terminamos essa lição afirmando que ficou evidente que o casamento é uma bênção de Deus e que o celibato é somente para pessoas que têm o dom para permanecer nesse estado. O princípio original do casamento, como nós sabemos, é pela duração até que a morte separe os cônjuges. Todavia, devido à dureza do coração do homem, muitos casais não chegam até o final juntos. O casamento, lembremos-nos, não pode jamais ser usado para fugir da solidão, da tentação sexual ou das dificuldades da vida. Ele deve ser bem planejado e deve ser feito segundo a vontade do nosso Deus. Finalizamos esta aula, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 12, da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.